Rapaziada, o Botafogo fez o impossível. Botafogo é o time que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Esse termo foi criado de forma positiva décadas e décadas atrás. Depois, por fases negativas que a gente viveu, virou um termo, virou uma frase pejorativa que deprecia o Botafogo e agora voltou a ser usado para coisas positivas. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Botafogo pegou o time, o melhor time do mundo, sim, o PSG é o melhor time do mundo. Os caras jogam um futebol absurdo. O que eles fizeram no primeiro tempo era doideira. Era um Deus nos acuda, cara. A gente não levou gol desde não sei nem como. O Botafogo tava muito bem postado para conseguir. Eu peço desculpa, tô com alergia atacada, tô com o nariz bem congestionado, tá? Desculpa aí pelo minha voz nasalada e as minhas fungadas, mas, cara, Botafogo jogou uma partida impecável, impecável, impecável. Cara, acho que lembrando bem a batalha de Buenos Aires. Não tivemos um a menos, até porque acho que contra o PSG isso seria letal contra nós. Mas 11 contra 11 já era algo desleal contra o PSG. Que é um time muito, muito forte. Muito absurdamente técnico. Os caras não erram passe. Os caras têm um toque de bola impecável. Pô, jogadores muito habilidosos. O Kvaratskhelia, absurdo que jogou hoje. Ontem, no caso. Mas o Botafogo foi impecável. Com o Alan impecável. O Barbosa impecável. O Jair impecável. O Gregory impecável. O Igor Jesus monstruoso, né? O Vitinho, absurdo, né? Então, o Botafogo fez de novo o impossível. E eu só consigo lembrar, e eu tô me lembrando por acaso da semifinal contra o Penharol, que eu fiz um vídeo aqui pós-jogo, que eu não conseguia conter a emoção, porque tinha sido o momento mais brabo, mais sinistro, mais foda da minha vida como torcedor no estádio. E eu hoje também tô aqui fazendo essa abertura de vídeo emocionado, porque eu não me lembro, né, de uma fase da minha vida que o Botafogo me desse tantas alegrias em sequência, cara. O Botafogo, se a gente parar pra lembrar, o primeiro classificado, né, os primeiros classificados para essa Copa do Mundo de Clubes se classificaram para ela em 2021. Vocês lembram onde o Botafogo estava em 21? O Botafogo em 2021 estava se classificando, né, estava conseguindo o acesso da Série B para a Série A. Nós estávamos em 13º na Série B, iniciando uma arrancada que nos levaria ao título antecipado e à classificação antecipada para a Série A. Em 21, quando o Palmeiras estava ganhando do Flamengo a Libertadores e conseguindo aí a primeira vaga de um sul-americano para a Copa do Mundo de Clubes. Esse ciclo começou, esse ciclo de classificatórias para a Copa do Mundo de Clubes começou com o Botafogo na Série B, cara. Quando nós não tínhamos perspectiva de nada. A gente não tinha nenhuma perspectiva. Se chegasse alguém do futuro pra gente naquela época e falasse que a máquina do tempo foi inventada, que a cura de todas as doenças e a invenção da vida eterna foi criada, eu poderia acreditar. Mas se me falassem, Rafael, o Botafogo vai ganhar do melhor time do mundo, o Botafogo vai ganhar uma Libertadores com a menos, o Botafogo vai ganhar o brasileiro de cabo a rabo, ao mesmo tempo que ganha a Libertadores, o Botafogo vai disputar a primeira Copa do Mundo de clubes da história do mundo e vai pegar o grupo da morte com dois europeus fortes e vai passar o carro. Eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Então, tudo mudou muito rápido pra gente. E, cara, desfrutem, curtam. Independente se a gente vai chegar longe ou se não vai, desfrutem a Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo é outro. O Botafogo agora é para nos dar alegrias. Parem de pirraça com o Renato Paiva, por favor. Parem de pirraça com o Renato Paiva. Ele será nosso técnico durante a temporada. Vocês queiram, vocês não queiram. Vocês gostando dele ou não, achando feio ou bonito.
sendo pirraça com ele ou não, ele será nosso técnico. Ele vem fazendo um bom trabalho no Botafogo, né? Ele pegou o rumo, achou o time e engrenou. Então, elogiem o Paiva, ele merece, né? Apoiem o Botafogo. Textor, meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Hoje eu sou um torcedor, eu sou um botafoguense realizado. Hoje eu sou um torcedor realizado. Eu vi meu time ganhar títulos grandes. Eu vi meu time ganhar de times europeus gigantes. Muito obrigado. Muito obrigado. O Botafogo é foda pra caralho. Vamos começar esse vídeo aqui, tá? Vamos ter react aqui de programa da ESPN, da Globo, né? Vários canais aí. Vamos começar. E hoje vai ter um vídeo, tá? Tem duas novidades para hoje. Eu vou fazer um vídeo com todos aqueles que cravaram que o Botafogo não teria a menor chance, que tomaria de 8 do PSG. Todos esses caras que cravaram 4-0, que falaram que não tinha a mínima chance do Botafogo jogar, não tinha como competir. Todos esses caras estarão aqui no vídeo que eu vou postar hoje, tá? E eu vou cumprir uma promessa. Eu prometi que se ganhasse o PSG, eu ia fazer uma estrela na minha cabeça do barbeiro. Eu vou fazer isso hoje também. Vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Linha de passe, já que o Botafogo quebrou o protocolo do futebol mundial aí, né? Finalmente, um brasileiro, um sul-americano vencendo uma equipe europeia, a gente vai quebrar o protocolo do linha de passe também, porque antes de qualquer análise, a gente vai pra festa. Ah, o Botafogo é campeão? Já? Ainda não. Não, mas o Botafogo já tá classificado para outra fase. Tá quase, né? Não tá, mas tá quase. Mas o torcedor do Botafogo, ele tá fazendo uma festa danada. E o Rodrigo Jufo tá no meio da festa dos torcedores do Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro. É uma alegria só. Você imagina? Quem poderia imaginar que não só o Botafogo, como qualquer equipe brasileira, pudesse vencer o Paris Saint-Germain, o campeão da Champions League, que estava sobrando. Esse time aí meteu 5 na Inter de Milão, fez 4 no Atlético de Madrid. O Botafogo foi lá e, ó, 1-0, venceu o jogo. Jufô, traz o torcedor do Botafogo pra gente, porque pra viver esse clima tem que ser botafoguense. E a gente quer ouvir os botafoguenses agora. Vamos lá. É isso, William. Boa noite a todos os amigos do Linha de Passe. Uma vitória desse tamanho do Botafogo. Teve chuva de cerveja, todo mundo pulando aqui na praia de Copacabana. Mais de 8 mil torcedores estavam presentes aqui para ver essa grande vitória, uma vitória histórica do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain no segundo jogo do Mundial de Clubes. E entre abraço, entre cerveja pro alto, entre festa, também teve um choro emocionado de um pai e uma filha. Tô aqui com o Vitor, meu amigo Vitor. Yasmin, quantos anos? 10 anos, o Vitor aqui falando sobre essa grande vitória. Ele ainda tá meio ainda emocionado. Muito. Eu esperei muito esse momento, Eu sou botafoguense de coração, cara. Eu sofri muito pelo Botafogo. Eu sou botafoguense raiz e hoje eu comemoro a vitória como se fosse o título. Eu saí de casa hoje, do meu trabalho, todo mundo falou que hoje seria essa chacota. O meu sócio que trabalha comigo falou que era 10, 15 e agora eles vão ter que me aturar. Eu vou perturbar a vida deles. Nós ganhamos, vai ter que me aturar, eu não quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu vou falar, eu ganhei o PSG, campeão mundial, Botafogo. Nós ganhamos o atual campeão da Champions League. Tem que me aturar, vai ter que me aturar. Eu fiz a promessa de 1 ano, eu tô 1 ano usando a camisa do Botafogo. Se o Botafogo fosse campeão da Champions League, o Botafogo fosse campeão da Libertadores, eu vou usar a camisa durante 1 ano. E tô usando até hoje. Eu não tiro a camisa. Já vai valer 8 meses, eu não tiro. Eu não tiro e não vou tirar. Tem que me aturar. Fala pra mim da reação depois do apito final, que você se ajoelhou com a sua filha, uma imagem muito emocionante. Eu não tenho palavras. Eu se ajoelhei, agradecendo a Deus. A minha filha também, que, tipo assim, é muito emocionante. A gente é muito Botafogo. É muito Botafogo. A gente vive esse momento, a gente vive. A gente vive o Botafogo. Eu tô chorando, ela tá chorando, ela tá ajoelhando, abraçando, choramos. Porque todo mundo falou que a gente ia perder. E nós acreditamos que nós ia ganhar. Eu falei que nós ia ganhar e ganhamos. Ganhamos. E hoje nós estamos com uma vitória, estamos no PSG, atual campeão da Champions League. Isso é uma final de Mundial, nós é campeão mundial hoje. Atual campeão da Champions League e nós é campeão da Libertadores. Tá faltando palavras. Respira, deixa. Agora é a vez da Yasmin, que tá emocionado também, né, Yasmin? O que você achou do jogo?
uma vitória muito grande que a gente sempre está presente. Como eu te falei, na Libertadores e no Brasileirão, a gente tá aqui. A gente estava, né? Agora a gente está aqui vivendo esse momento. Como é abraçar o pai depois dessa vitória? Não tem palavras. Muito bom. Respeito glorioso! E também a gente sempre faz isso, sempre comemora quando ganha, né? Por causa que a gente sempre sofria, né? Que eu desde o começo sofria, chorava todo dia quando perdia, agora que ganha eu choro também, só que de alegria. Antes era de tristeza, agora é de alegria, e é isso. Nós somos botafoguenses, de coração, e hoje nós somos felizes por ser botafoguense. Obrigado, João Testo, por vir pro Botafogo. Obrigado, Testo, obrigado. Marlon Freitas, aqui ó, pra tu, ó. Capitão, te amo, capitão Marlon. Igor Jesus, te amo, Igor. Caralho, eu te amo. Calma! Muita emoção, William. Mais de 8 mil torcedores presenciaram essa história do Botafogo. Aqui meu amigo Vitor, a filha dele também. Muita gente ainda comemorando. Porra! Fogão, porra! Fogo! Chupelupeu! Aqui é Brasil, pô! Aê! Botafogo! Where are you from? Ireland! Ireland. And you are a Botafogo fan? Yes, big fan. Ah, ele é da Islândia e é torcedor do Botafogo. What did you think about the game? Oh, brilliant. They show how to play football in Brazil. Ah, ele falando que é no Brasil que se mostra como joga futebol. Tem gente do mundo inteiro, William. Até da Islândia. É uma vitória gigantesca do Botafogo no Mundial de Clubes. Espetacular. E ó, já passou de meia-noite e pode tudo. Palavrão aí, tá tudo certo, não tem erro, faz parte da festa, faz parte do desabafo e faz parte da comemoração. Tá tudo bem, Jufô, tá tudo certo, passou de meia-noite, tá tudo ok. Torcedor do Botafogo tem todo o direito de extravasar, de comemorar. É o campeão da América, é o atual campeão brasileiro. Jufo, obrigado, tá? Valeu aí pela tua participação aqui com a gente. Tem todo o direito de comemorar, de extravasar, porque o Botafogo foi realmente... Gente, era o campeão da Champions League, estava atropelando todo mundo, Paris Saint-Germain. Então, todas as análises, não só o Botafogo, que é um adversário, que seria um adversário natural porque está no mesmo grupo, mas outros clubes que pudessem cruzar com o Paris Saint-Germain, brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, todo mundo olhava, sem chance, complicado. Difícil, tem que fazer o jogo da vida, tem que ser um negócio assim muito incrível para poder conseguir superar o Paris Saint-Germain, quem sabe um empate no mata-mata, passa nos pênaltis. Então, o torcedor do Botafogo tem o direito de extravasar mesmo, porque é uma vitória gigantesca, não importa que ainda é fase de grupos. É uma vitória gigantesca, é uma vitória histórica para o Botafogo e histórica para o futebol brasileiro e sul-americano também, porque, repito, o último a fazer isso foi o Corinthians lá em 2012. E eu vou bater nessa tecla. Ah, era a final. Ok, mas a final é sempre contra o campeão da Champions e este time que o Botafogo enfrentou é o campeão da Champions. Ah, poupou no primeiro tempo, reforçou no segundo. Isso não interessa. Era o Paris Saint-Germain que estava lá em campo e o Botafogo foi lá e fez sua parte. O Igor Jesus, mais uma vez, também fazendo gol. A gente vai falar dos personagens, vai falar do trabalho do Paiva hoje com essa equipe, o quanto o Botafogo dificultou o Paris Saint-Germain jogar ali pelo meio, quanto tem mérito do Botafogo também nessa dificuldade do Paris Saint-Germain finalizar. Mas, enfim, vamos abrir aqui com o Birner, com o Calçade, com o Mário Marra. Mário Marra do meu lado aqui, como vai? Fala, Tavares. Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo? Que vitória, né? Tranquilo, vamos não. lá. Independentemente de qualquer coisa, que vitória gigantesca. Prazer estar a com maior você. vitória de uma equipe nesta edição do Super Mundial até agora, Não né? tem a menor dúvida. Prazer estar com você, com o Vitor, com o Calçade, com o Fã de Esportes. Torcedor do Botafogo, só não permita que o futebol brasileiro colhe em você. Essa não é uma noite de resgate do futebol brasileiro. Concordo. Essa é uma noite de heroísmo do Botafogo. Não permita que o coleguinha, que o vizinho, que o sócio do nosso amigo lá da praia Que o William Tavares. chegue nele e fale assim, tá vendo, vocês representaram o futebol. Não, representamos o Botafogo. Sim. Foi o Botafogo que foi herói, foi o Botafogo que se defendeu. E também não tem aquele papinho de mas só ficou se defendendo. Meu amigo, outros tantos tentaram ficar só se defendendo contra o Paris Saint-Germain e não conseguiram. Mas o Paris Saint-Germain não jogou com... Sim, é o seguinte, estava escrito no calendário que teria o jogo. O Botafogo foi, o Paris Saint-Germain foi. Agora, um somou 3 pontos, o outro não somou. Cada um com seus problemas. O Botafogo tem uma noite imensa. Essa não é uma noite do Botafogo do Garrincha. Essa não é uma noite do Botafogo do Newton Santos. Essa é uma noite dentro do poder econômico que o futebol brasileiro tem. É de inferioridade. E o Botafogo chegou no campeão europeu e se defendeu
e conseguiu fazer um gol. Não foi um gol emprestado, não, é o seguinte, me paga depois, me dá 1-0. Não, o Botafogo fez o gol, a bola Foi um gol entrou. que saiu dentro da proposta de jogo do Botafogo. A bola entrou. É isso. Então é uma noite imensa, incrível e sem permitir que a CBF, que qualquer outro clube tenha a cara de pau de falar futebol brasileiro está mostrando. Não, futebol brasileiro não. O Botafogo mostrou. Perfeito. Cada um com seus problemas, cada um defendendo o seu. O Botafogo foi e fez um jogo muito digno. William, a gente falava antes, batendo papo, né? Como o Paris Saint-Germain abriu espaço nas defesas adversárias. Hoje, o Paris Saint-Germain não conseguia. Tinha que pegar a bola e cruzar. Muito cruzamento, O Botafogo né? se preparou para isso e agora tem que festejar. É isso. Vitor Birner, Senhor. Um cidadão parisiense. Gostaria de ouvi-lo aí sobre essa vitória épica do Botafogo. Tudo Bom, bem? em primeiro lugar, eu sou paulista. Boa Não, noite. você é parisiense. Paulistano, para ser mais exato. Já é um parisiense? Já é um parisiense, já, né, mas Calçade? meu time preferido na Europa, eu sempre falo isso. É o PSG. Boa noite ao Calçade, Mário Barra, ao senhor, aos fãs do esporte. Dera pudesse fazer isso, né? Até porque teria uma condição financeira melhor. Não estou reclamando da minha, mas teria melhor ainda. Talvez como a sua. Mas tudo bem. Vamos falar do jogo. Vamos lá. Eu assino embaixo tudo que o Marra disse. É uma vitória do Botafogo. Não é uma vitória do futebol brasileiro. Eu só abri um parênteses no começo, super rápido. SAF, fechei o parênteses, para quem é contra. Porque o Botafogo sem a SAF, não sei nem se estaria na primeira divisão do futebol torcedor brasileiro. agradeceu o Textor ali, né? Bem lembrado, né? Porque quando começa a vender jogador, não sei o que, começam a reclamar, esse tipo de coisa. E dentro do que é o futebol brasileiro, como o Marra disse, as condições financeiras do futebol brasileiro, o que é possível fazer com o futebol brasileiro, o Botafogo conseguiu ano passado 2 feitos enormes, jogando o melhor futebol do país, e esse ano venceu o campeão da UEFA Champions League. Paris Saint-Germain não jogou com empenho total? Não jogou. O Paris Saint-Germain está sem o Dembélé? Está sem o Dembélé, perfeito. A ideia de jogo do Botafogo foi executada com maestria. A atuação da dupla de zaga do Botafogo é de se aplaudir em pé. A quantidade de bolas que esses caras ganharam por cima, eu pensei, não é um time que costuma cruzar muitas bolas na área. Obrigado. O Calçado vai falar disso daqui a pouquinho, mas não achava espaço e começou a cruzar bolas na área. O Doué fez brincadeirinha quando não devia, etc, tal. Desculpa, tem que ganhar o jogo. A gente já viu times tirarem o pé em finais de Mundial de maneira até pior, e os brasileiros ou sul-americanos não ganharam. Né? Então, o PSG é hoje disparado o melhor time do mundo. Os melhores do mundo, já repito, falar mais uma vez. PSG, Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. 2 deles não estão no Mundial, 2 estão. Botafogo ganhou do melhor time do mundo. Perfeito. Tudo bem, Calçade? Tudo ótimo. E ganhou, eu não acreditava, né? Tanto que aí o povo começa a pegar no pé e tá tudo certo. Não tem problema. Olha, eu acabei de receber uma mensagem que estou na expectativa para ouvir o que o Calçade tem a dizer. Cara, isso aí, olha, ganhou. Companheiro aí. Ganhou, aceitou a sua inferioridade, que é fundamental. Se não tivesse feito isso, não ganharia. Porque aceitou. Vou dar 2 nomes para você que você quase não viu hoje. O Arthur Savarino. Por quê? Porque eles jogaram sem a bola. O Botafogo não teve a bola. Aos 15 minutos, a posse de bola era 80-20. Né? Então, assim, a bola foi toda do PSG. E o Botafogo sabia disso. Sabia. Então, o Botafogo se preparou para um jogo especial, em que ele... eu não gosto muito de algumas frases feitas no futebol, mas ela é verdadeira. Jogou por uma bola. Jogou por uma bola, que era uma chance. Mas apareceram outras chances, se defender bem. Porque aí tinha espaço para jogar. Mas era a única ideia possível também, né? A questão era como fazer isso. Fez isso muito bem. Assim, ao aceitar a sua inferioridade, ele foi perfeito, correto e criou um sistema com 3 volantes que, cara, assim, é muito difícil fazer o que eles fizeram. Pelo seguinte, você pegar aqui, o meio de campo do Bota tinha as idades. 30, 31 e 34. PSG, 19, 19, 25 começaram o jogo. Começou com 2 meninos e o Vitinha. A Vitinha era o veterano ali. Então, assim, a rotação ela é muito mais alta. Tanto você vê um Botafogo no final, uma dificuldade grande, porque assim, acabou o gás. Essa dificuldade que o Botafogo impôs, isso é óbvio. Mais um jogo ruim do PSG, porque tem 2... Aí é uma linha muito tênue, né? O quanto do Botafogo fez, qual é a responsabilidade do Botafogo em tornar o jogo do PSG ruim e o quanto o jogo do PSG ruim contribuiu para o resultado. Quer dizer, o jogo foi ruim. Por quê? Porque o PSG, em determinado momento, simplesmente abandonou suas características e começou a jogar bola na área, despejar a bola na área. Porque quantos chutes... É um time que não faz isso. Quantos chutes o PSG teve finalização na área? Sim, no que ele é muito bom. Né? Não teve. Aquela primeira bola... eu não estou lembrando de nenhuma. Estatisticamente não teve nenhuma mesmo. Com 1 minuto, aquela que o John defendeu. Mas assim, isso, a defesa do John lá. E depois... Né? É verdade. Por quê? Porque o que fez o Botafogo? Manteve sua linha
de laterais. Opa, só, hoje você joga aqui, você não sai. Não sai Vitinho, não sai o Alex, não sai. Linha de 4 formada, 3 volantes, os caras de beirada aqui no meio de campo e o Igor Jesus na correria. Tá errado? Não, tá certíssimo. Era a única forma de jogar. E ele fez. E o PSG não conseguiu. Mas o PSG que já ganhou a Liga dos Campeões goleando uma defesa italiana. Goleando, fez o Atlético de Madrid, fez 4 no Atlético. Goleando o Simeone. E eu vou pegar assim, assim, mostrar do PSG esse outro lado. O PSG contra o Atlético de... deixa eu voltar aqui, botar a ordem legal. Contra a Inter de Milão, final da Champions, 9 cruzamentos. Contra o Atlético de Madrid, 10. Contra o Arsenal, um jogo anterior, gigante, que eu peguei, 6. Ele ganhou todos esses jogos. O jogo de hoje, 31 cruzamentos. Nossa. O Botafogo hoje cruzou mais, o PSG cruzou mais hoje do que a somatória desses nesses 3 jogos 6 cruzamentos a mais. Que ele venceu. Contra times gigantes. Estou falando do Arsenal, o Atlético, que é um time que sabe se defender. Claro. Digo, a rotação do PSG, a energia, né? Porque o jogo que ele pratica, para não ficar conceituando, é um jogo que ele balança muito o adversário. Ele tira o adversário, ele traz o adversário, ele inverte. Estava começando a dar certo, hein? Quando o Hakimi, lateral, começa a inverter bola no começo para o Kvaratskhelia, que é um cara que não dá para cortar o nome no meio, ficou horroroso. E que joga muito. Tem que falar o nome todo, e é terrível. Mas ele começa a inverter e o cara dominar a bola, para ir para cima do lateral. Não dá. Então isso foi corrigido, aí o Botafogo fez um jogo, para mim, excepcional. E o PSG esperava muito mais, por isso apostava numa vitória do PSG. Não é muito cedo para falar nisso, mas é só para ficar um lembrete para o Linha quando terminar o Mundial. A gente vai ter que tomar muito cuidado com as leituras que vão ser tiradas desse Mundial de futebol brasileiro versus futebol europeu. Sim. Por quê? Porque senão nós vamos confirmar toda a loucura que se faz aqui e achar que podemos fazer mais ainda. Isso é uma grande derrota. É uma grande derrota. Assim, não, nós que estamos legais. Quando eu falo assim, o PSG está mais cansado que o Botafogo, gente, o campeonato francês tem 34 jogos. 34. Cara, ele jogou isso no ano. Ele foi campeão da Champions. Ele ganhou os 3 campeonatos com menos de 60 jogos. Isso aí o Botafogo faz... Em agosto, o Botafogo está nesse número. E ganha do PSG. Então não tá, aí é que vão validar, vão validar isso aí. É que eles fez 60, estão com 34 de jogamento. Essa história de que eles estão arrebentados, para mim, eles podem não estar achando o máximo. Mas dizer que eles não conseguem andar em campo, um time com média de 23 anos. Então, assim, parabéns para o Bota. Mas vamos tomar só cuidado com as leituras. Sim, sim. O professor Calçade estava falando aqui mais ou menos sobre isso. Para a gente destacar os méritos do Botafogo nesse jogo, assim, principalmente os méritos defensivos, porque você usou a palavra assim, o Botafogo foi perfeito, né? Defensivamente? Defensivamente, foi perfeito. O Marcos chamava atenção aqui no final do jogo, num lançamento que entrou do lado direito da defesa do Botafogo, num passe por baixo para chegar à linha de fundo sem ter que tabelar, driblar, etc., no final do jogo. Isso. E se é uma coisa que o PSG sabe fazer, e tentou fazer muito hoje, porque eu vi alguns lances ali de um certo desdém, que eu acho até um pouco desrespeitoso. Uma coisa é você não jogar com a intensidade que você jogaria uma UEFA Champions League, ou até um jogo contra um adversário europeu no Mundial. Outra coisa é ficar passando o pé em cima da bola, né? O Duê fez isso, eu sou muito fã. Mas fez perdendo o jogo, né? Perdendo o jogo. Quando também ganhando de 5 é fácil. Faz perdendo. Eu me pergunto se... Apesar que esse jogo, no horário parisiense, começou às 3 da manhã. Sim. Né? Se você for reparar, os outros jogos dos europeus têm sido mais cedo para que eles sejam transmitidos para a Europa. Esse jogo foi no horário inviável, porque as pessoas lá trabalham, né? Claro. Então elas não vão dormir 5 da manhã para acordar às 7, 8 horas para trabalhar. Mas, de qualquer jeito, eu me pergunto se o torcedor do PSG Saint-Germain, não se... É óbvio que está muito feliz com a temporada. É óbvio que a temporada é de glória. É óbvio que isso não abala em nada. Mas você não se incomoda com esse tipo de postura do PSG se mostrando para os Estados Unidos, principalmente. Arrogante. Porque os Estados Unidos, pode ter certeza, não assistiram ao UEFA Champions League, afinal. Sim. Só quem gosta de futebol mesmo. Então, o futebol está sendo ainda introduzido, crescendo nos Estados Unidos, saindo do público latino para chegar no público maior, crescendo. Desde o New York Cosmos. Várias tentativas, né? Mas agora eu acho que está emplacando. E se não se incomodam. Agora, independentemente disso, o Botafogo faz um jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado. Eu acho que essa é a questão. E não é porque é sul-americano. Porque o PSG tinha que ganhar do Botafogo também. O PSG tinha que ficar em primeiro lugar, tem que evitar pegar o segundo colocado da outra chave.
que teoricamente será mais fácil do que o Palmeiras, que tende a ser o primeiro, vamos esperar, obviamente, para ver. Então ele tinha que ter levado esse jogo de uma maneira diferente. E mais, assim... Pode... Não, e se não levou, o Botafogo não só tratou dessa maneira, o jogo bem, como também conseguiu neutralizar essa troca de passes do PSG, que mesmo sendo um time jogando bem abaixo da Liga dos Campeões, é muito perigosa. O PSG jogou vários jogos, por exemplo, da primeira Liga francesa, tirando o pé e ganhou. Sim. Diversos jogos. O PSG não forçou o tempo inteiro como fez na Liga dos Campeões. Eu vi alguns jogos. Daí falava, então ganha o jogo, ali faz 1-0 encosta, 2-0 toca a bola, tal, sem pressa, etc. Contra o Botafogo, eu tive a impressão que o PSG quis fazer isso também. Olhar como se fosse um jogo da Liga. E não conseguiu chutar no gol. Então se pergunta da atuação da defesa do Botafogo. O Botafogo não deixou o PSG criar nenhuma chance clara de gol. Porque Zero. É bom a gente frisar isso, porque tem esse lado do PSG, mas assim, tem um mérito monstruoso do Botafogo. Claro que sim. Assim, inclusive mental. Porque são 90 minutos, na realidade não foram 100 minutos, né, contando acréscimos e tudo, foram 100 minutos, assim, onde o Botafogo parece que ele não se desligou do jogo nenhum segundo. Só um detalhe, William, só um detalhe, porque mesmo sendo essa atuação do PSG, é incomum uma equipe parar o PSG. Sim. Eu estou pensando nas outras equipes brasileiras, sul-americanas. O Botafogo parou. Não é normal, tá? Mesmo o PSG atuando abaixo. Porque, de novo, poderia ter sido 1-0, poderia ter sido uma vitória do Botafogo mesmo assim, com o PSG amassando, Sim. com o John sendo o melhor em campo, Isso, bola na trave, sufoco, perde pênalti. o desespero, aquela agonia, aquela coisa. Mas o Botafogo foi lá 1-0. O jogo não foi... Aí é que tá um mérito danado do Botafogo. O jogo não foi assim. O Botafogo fez o gol, mas o Botafogo, de alguma forma, defensivamente, ele conseguiu controlar até o número de cruzamentos absurdos do PSG, porque não conseguia entrar pelo meio, tinha muita dificuldade. Defesa do Botafogo, assim, numa atuação perfeita. E aí tem o mérito que eu estava falando aqui, do foco, da mentalidade, da forma como o Botafogo encarou o jogo, né? E a gente dizia aqui, mesmo na dificuldade, que, porque para jogar vai ser difícil, perder de pouco, perder de 1 e tal, já é um grande negócio, por causa do saldo com o Atlético de Madrid. A gente ainda comentava aqui, falava, poxa, mas um treinador não vai chegar para os caras, ou os caras vão entrar em campo e falar, não, gente, tá bom, a gente perder de pouco hoje tá bom e tal. Não teve... O Botafogo entrou consciente de que poderia ganhar o jogo, poderia conseguir algo a mais. E isso acho que influenciou muito. E que se trabalhasse como trabalhou, poderia vencer. Exatamente. E aí eu vou te fazer um convite. Volta no tempo. Lembra de Botafogo e Seattle Sounders. Segundo tempo terrível. Péssimo. Não, o destaque do jogo foi o Seattle. Exatamente. Lembra de Paris Saint-Germain e de Atlético de Madrid. Inquestionável Paris Saint-Germain. Nada disso entrou em campo hoje. O Botafogo se preparou entendendo que jogou mal e venceu. Né, o jogo Renato Paiva falou sobre isso. Na coletiva, ele falou assim, vencemos. E hoje precisava fazer algo muito diferente para um adversário especial. A diferença é que ele pegou o jogo de hoje, é um jogo totalmente, quase exclusivamente sem a bola. Sim, né? Mas isso mostra ainda mais de argumento. Quando o Mundial chegar, quando ele, por exemplo, ele tem uma partida contra o Atlético de Madrid, né? O Atlético vai para tentar classificar, vai com tudo. Ele precisa vencer o Botafogo. O empate é do Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. Aí eu te pergunto, ele joga como ele jogou contra o Seattle Sounders ou ele joga como ele jogou contra o PSG? Contra o Atlético? Mais contra o PSG. Contra o PSG. Eu digo assim, o prosseguimento no Mundial, a partir de agora, tendo uma atitude defensiva que, para quem vê beleza em defender, vai ficar feliz. Quem só quer ver... Porque quando o torcedor, assim, quando ele vê um time gigante do outro lado, ele aceita que o time dele faça qualquer coisa para ganhar. Sim. Inclusive não jogar com a bola, jogar sem ela. Mas sem a bola é jogo também. Porque um jogador não toca mais. Quando o time tem muita posse, você não vai ver um jogador ficar com mais de 3 minutos com a bola no pé. Ou 2 minutos. Tem caras que passam uma partida toda e tem como a bola em contato com ele em 30 segundos. Só que com esses 30 você pode ter feito 3 gols também. 2, 3. Então isso não é... Assim, o Botafogo pode assumir uma outra feição para poder encarar potências, entendendo que aqueles que, a partir de agora, podem vir equipes muito grandes em que vão atacá-lo, e esse cenário aqui pode ser um cenário de prosseguimento na competição. Ainda mais no mata-mata. Sim. Só um detalhe. Tá liberado. Se eu não estiver errado, se minhas contas não estiverem erradas, por favor, me corrijam, sem nenhum problema. Vai dizer que o Botafogo pode até perder? Por 1-0. Pode. 2-1. Pode. 3-2. É que é o seguinte, a partir do momento que o Botafogo perde, aí ele perde, de repente, a possibilidade de ser o líder do grupo. Ele começa a mudar a posição Mas dele. você não está errado, não. Para a questão de classificação, porque hoje é o seguinte, é que daqui a pouco o pessoal vai colocar uma tela, a gente vai explicar melhor, mas já que você tocou no assunto, rapidamente. Hoje o Botafogo tem 2 de saldo, né? Vitória por 1 gol de diferença no primeiro e no segundo jogo, 2 de saldo.
Show, Dimas. Obrigado. Vai. Obrigado, meu povo. A situação agora é a seguinte. O Botafogo ele tem 6 pontos, ele é o líder do grupo. O PSG tem 3, o Atlético de Madrid tem 3. A gente tá vendo ali o saldo, né? O PSG tem 3 de saldo, ainda tem um saldo maior que o do Botafogo. O Atlético de Madrid tem -2 e o Sounders está ali com -3, né? É o seguinte, se o Botafogo vencer ou empatar, tá? Ele se classifica em primeiro. Que condição maravilhosa, hein? Pra um Porque grupo se ele empatar, veja só. Empatar grupo mais fica difícil de primeiro. Primeiro critério é confronto direto. Esse é um ponto interessante, porque não é que se o Botafogo empatar, ele se classifica. Ele se classifica em primeiro, ele vai a 7 e o Paris Saint-Germain não pega, tá? Se perder por 1 ou 2 gols, o Botafogo estará classificado. É o saldo, né? O quê? É o saldo que define, né? O primeiro é o saldo. Sim. É, confronto Saldo. direto é o primeiro. Confronto É o direto é o primeiro? primeiro. Confronto direto? Aí depois você tem saldo. O James tá me passando aqui. Tá. Se perder por 1 ou 2 gols, está classificado. Se perder por 3 ou mais gols, aí o Paris Saint-Germain não mas pode aí- vencer. aí não dá. Aí é uma coisa que, né? Contra o Seattle, vamos o Paris lá. Saint-Germain vai- Exatamente. E o PSG deve, né? E tem um outro ponto também, que é que você Vai destacou passar mais por cima cedo do aí, William, Seattle. que é a questão mental, de foco, de concentração, porque a mudança na vida do Paris Saint-Germain, ela se dá quando o Paris Saint-Germain faz a opção por não ter mais as estrelas e ter um trabalho que passa pela cabeça do Luiz Henrique. Sim. O Luiz Henrique consegue fazer todo mundo trabalhar muito, fazer todo mundo suar e suar muito para conquistar as coisas. E hoje a postura é completamente diferente da postura que pede o Luiz Henrique. Sim. Só que o Botafogo não entra na onda. Não entra na onda se o Dueta passando o pé para cima da bola. Não, eu não vou arrumar briga com você. Eu estou concentrado no meu objetivo. Eu não vou me sentir ofendido porque você está querendo driblar. Eu só quero tirar a bola de você e evitar que você leve a bola para a área. O Botafogo fez um trabalho hoje mental muito acima do que a gente vê. Porque a gente vê isso no futebol brasileiro. Alguém dá uma pedalada, alguém dá um drible diferente, um outro se acha ofendido que essa é a pior coisa do universo. E acaba indo para a briga, acaba tomando cartão e acaba perdendo, especialmente, a concentração. Hoje, o Paris Saint-Germain, em alguns momentos, em alguns jogadores, tentaram uma jogadinha ou outra. A gente citou aqui o Duê. E os jogadores do Botafogo não entraram em pilha hora nenhuma. Os jogadores do Botafogo sabiam o que tinham que fazer. Eu só não posso deixar esse cara levar a bola para a área. Se ele quiser driblar para trás, se ele quiser dar caneta, se for algo improdutivo, fica à vontade. Você só não pode produzir. Então isso é uma maturidade que não é comum para o sul-americano. Não é comum para a gente, Sim. brasileiro. Sim. Só que, vamos lá, porque são continhas. A situação do Botafogo está bem lá encaminhada, vem mas você. tem continhas. Então, para explicar direitinho, para não ficar dúvida, né? Então, o negócio é o seguinte. Critérios de desempate. Primeiro, confronto direto, tá? Se empatar o Botafogo e o PSG, Botafogo venceu. É, mas tem uma configuração aí que ela é curiosa. Tripla. Pode acontecer um tríplice empate. Pode, sim. Né? Vamos pensar no pior dos cenários, né? Apesar que o Botafogo vai passar, gente, mas assim, no pior dos cenários. Botafogo perde para o Atlético de Madrid, o PSG ganha do Seattle Sounders. Vão ficar os 3 com 6 pontos. Entre eles, vai ter o Botafogo vencido o PSG no confronto direto, mas aí teria o Atlético de Madrid vencido o Botafogo no confronto direto, mas teria o PSG vencido o Atlético de Madrid no confronto E direto. aí são entre duas equipes. Aí Três vamos não para o vai. saldo. Aí a gente vai para o saldo, onde o Botafogo hoje, se a gente tiver um tríplice empate, pensando ali, claro, o Atlético de Madrid estaria nesse tríplice empate, se isso acontecesse, o Botafogo tem 4 a mais de saldo do que o Atlético de Madrid, né? Então, Mais 2 e o Atlético menos 2. entendeu? Então, assim, se ele perder de 1-0 pro Atlético E de vai Madrid, chegar o jogo e tá classificado. entendeu? Essa é a A questão. situação no caso, isso reforça a postura nesse jogo. Entendeu? E é não tomar gol, não ceder e jogar da mesma maneira, sim, ou muito parecida à maneira que jogou hoje. Você acha que o jogo contra o Atlético exige isso? Pela vantagem que ele tem. Aí ele tem que jogar com o regulamento a favor dele. Do que sair com o peito aberto e eu acho... Porque eu vi os jogos do Atlético, o jogo de hoje, inclusive o time de Seattle, pra mim é uma surpresa positiva. É uma surpresa. Pois é. É uma peneira no Mundial. Ao contrário do time de Simeone. O time de Simeone marca mal. mas Vai ele dar não- muito mais espaço que o PSG deu pro contra-ataque. Ele pode pensar... Ele tem jogar com as duas partidas tem que ele duas jogou até maneiras agora. de pensar. Minha vantagem é tão grande que eu vou arriscar. Ou minha vantagem é tão grande que eu não vou arriscar nada. Aí é o treinador. Assim, o jogo contra o PSG era óbvio, porque ele é uma outra etapa. Sim. Ele é uma outra etapa. Né? A gente está falando de um torneio que já assumiu o cara de mata-mata agora. Então o Botafogo olha para
para o que ele precisa fazer, que é manter o seu saldo, se possível, intacto. E aí ele decide com o PSG no confronto direto. E ele é o primeiro. E vai jogar o PSG. E se o PSG sim, Só um detalhe. Segundo, talvez a gente tenha que refazer uma continha aqui, rapidinho. Lá vem você de novo. Porque é o seguinte, no caso do tríplice empate, só conta o saldo de gols dos confrontos entre os 3. você tira o Seattle. Você tira o Seattle da conta. Ah, tá. Tá? Sim. Então... É outra classificação. Pro Atlético não foi uma boa Aí o Botafogo notícia. não pode perder de 1-0. É outra classificação. Porque aí, se a gente contar só os jogos entre eles, ainda não teve o jogo entre Atlético Sim. e Botafogo, né? Então, mas o Atlético se deu mal porque tomou 4 e no jogo que ele descartaria o saldo, é o jogo que ele fez 2 de saldo. O PSG hoje, nesses confrontos, ele já fez o confronto com os 2, ele tem 3. Melhora a situação do Botafogo. Melhora, atrapalha do Atlético. Melhor atrapalha o Atlético. Tá, então não vamos confundir. Primeiro eu vou fazer a conta aqui, rapidinho. Vamos Botafogo lá. mantém o Porque tempo. é complexo o negócio aqui de empata, tríplice No tríplice empate, o Atlético de Madrid tem menos 4, o Botafogo tem mais 1 e o PSG tem mais 3. Isso. Perfeito. Adeus, o PSG já Atlético. tem mais 3. O que vai acontecer com o PSG na última rodada em caso de tríplice empate não importa, porque é o Seattle. O Seattle não entraria na conta Exatamente. do tríplice, certo? Então, o Botafogo tem 1, que é contra o PSG, e o Atlético de Madrid Tem menos 4. tem menos 4. Ou seja, para ele tirar do Botafogo... ele fica até melhor. Sim, isso se aí. ele fizer 2-0, ele está eliminado ainda. aí. Ele No tem tríplice que empate, ele tem que ganhar por 3, é isso? partir para cima do Botafogo para golear o Botafogo. Exato, o que vai abrir espaço. O Botafogo terá um cenário diferente do que teve hoje. Eu acho que só reforça a ideia do Paiva. A questão é o seguinte, começa a acumular jogos num calor muito grande, né? Então você começa também a pegar teu meio de campo, que tem uma média de idade mais alta, bem alta, e não é para ficar variando muito a equipe, é perigoso, até porque ele não tem essa capacidade hoje de variação. Então vamos ver como é que o time se comporta fisicamente também. Também. Porque é um detalhe muito importante, inclusive antecipando o que vai acontecer no Mundial. A gente sempre acaba vendo isso na hora, mas este evento, vamos chamar de teste, ele nos mostra que o Mundial vai ser disputado sob condições assim que... 15 graus na Europa é um Mundial. 30 graus nos Estados Unidos é uma Copa do Mundo. É outra conversa. E não tem estádio climatizado como tinha no Catar. Fiz a continha rápida aqui. Legal. O Atlético de Madrid precisa fazer 3 gols de vantagem se houver o tríplice empate. Então é isso. Contra o Botafogo. E a outra possibilidade, que é o PSG não ganhar o jogo do Seattle, o saldo do Botafogo já está classificado com empate em primeiro lugar, com uma derrota para o Atlético de Madrid em segundo pelo confronto direto. Para quem está em casa e entendeu o porquê das contas, é assim, mas o Botafogo é líder do grupo, tem 6 pontos, se empatar está resolvida a parada. É verdade. Mas a gente está ampliando um pouco o leque aqui para mostrar quantas opções o Botafogo tem para se classificar. Né? Como foi grande essa vitória de hoje. Exatamente. Não é criar dificuldade de fazer. A conta é justamente para mostrar que, assim, além da vitória por si só, que já coloca o Botafogo com 9,100%, o empate também serve. E num outro cenário, ainda perdendo, precisa ser de muito para poder ainda ser eliminado. Quer dizer, para ver como a classificação está super, hiper encaminhada. Então, qual que é? Porque se o Botafogo tem mais 1 e o Atlético menos 4, se o Atlético ganhar por 2 gols de vantagem, vamos supor, mas o Botafogo com menos 1, o Atlético menos 2. Precisa fazer 3. Tirando o Seattle. Tirando o Seattle, no caso do tríplice empate entre os... Então, a diferença é de 5, então. A diferença é de 5. É de 5, porque ele é 1 positivo contra 4 negativo. 5. Então é o seguinte, isso reforça uma postura, que é, eu posso tomar 1 e o meu primeiro lugar está garantido. Eu posso tomar 2 gols, meu primeiro lugar está garantido. Posso tomar 3 gols e meu primeiro lugar está garantido. Ou, eu posso tomar até mais. Ou, o seguinte, eu tenho vantagem tão grande... Não, 3 você vira. Porque aí você... o outro faz. Porque aí você Exatamente, diminui o seu outro Porque como é confronto direto, cada um que você faz, você tira um do outro. O que o Paiva vai fazer, ele tem que tomar uma atitude, que é ou faz mais do mesmo, ou ele vai para um outro jogo que ele possa também chegar. Eu acho que essa escalação ficou muito interessante. Essa escalação ficou muito interessante. Muito. Então ele pode usar em outras estratégias, tá? Sem ser apenas o bloco lá abaixo. E nesse jogo, detalhe, ele fechou o funil, aquele que a gente chama de funil, que é a entrada da grande área. Ali ele trancou, então o PSG teve que cruzar a bola e não teve quase finalização. E o trabalho do Arthur e do Savarino pelos lados também. Quase não tocaram na bola. Mas como eles ajudaram. É o famoso sem a bola. Principalmente o Arthur, que é um pouco mais dificuldade de marcação que o Savarino. Que faz mais, né?
Impressionante. Intervalinho aqui no Linha de Passe, voou o programa hoje, hein? Meu Deus do céu, mas ainda tem mais uns 15 minutinhos aí de programa. Aliás, o programa hoje do pós-vitória do Palmeiras também voou, né? Acho que o Botafogo botou pressão nos outros brasileiros. Então, eu ia falar isso aqui antes de ir pro break, você leu minha mente. Porque, assim, não é nada. Além do Botafogo fazer tudo que fez dessa vitória, jogou uma pressãozinha amanhã pro Flamengo, contra o Chelsea. Aí. Já falei até com o torcedor do Flamengo aqui hoje, jogou pressão. Jogou, William, jogou. E pode ter colocado o Paris Saint-Germain no caminho do Palmeiras. Né? Segundo do Palmeiras, pode Se ser o Palmeiras primeiro. ganhar, se o Palmeiras for o primeiro colocado e o Botafogo... Deu uma apimentada. Strike, amigo. Deu uma apimentada. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouco. Avaliar isso. Voltando com a capa do L'Equipe. O que tá escrito aí, Vitor Birner? Você que é parisiense? Eu não falo francês, mas é muito óbvio que é o tombo, a queda de um pedestal. Eu não sou parisiense. Queda de um pedestal, hein? Caiu do pedestal, Paris Saint-Germain. E tem o Olé também, né? Tem o L'Equipe e tem o Olé também. Francês, vale informar. Esse batacaso aí diz que é assim, diz que é uma... Pra traduzir, é como se fosse uma vitória gigantesca. Foi, né? Famosa, né? Do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Pode ser isso, né? A repercussão aí dessa vitória gigantesca do Botafogo, tanto na França quanto aqui na Argentina também. Esse é o resultado que em todos os jornais europeus vai ser citado. Vai ter que ter, né? Até quem não tá ligando muito pro Mundial, a parte de esportes vai ter que destacar, né? Mais uma vez, por favor, né? Com a maior goleada numa final de Champions League da história do baile. Os E tem pouquíssimo tempo isso. Porque tomaram o Atlético, tomou bonito. Né? Os italianos, porque a Inter levou... 31 de maio. Foi bonito. Os ingleses passou por 3 ingleses. Então, todo mundo tem que... Quem é esse Botafogo, né? Assim, a gente sabe, mas lá a gente sabe que eles muitas vezes, né? Eles, ouvi falar, sei alguma coisa, tem a história e tal, não sei o que, mas que time é esse que ganhou do Paris Saint-Germain? Essa execução, a forma assim, a estratégia do jogo. Então, houve uma estratégia e a execução foi perfeita. Você pode ter uma estratégia com uma execução péssima. Sim. Né? O Botafogo teve a posse de bola, em maior parte do jogo bateu 80, o PSG bateu 80, mas não entrava. Não fazia, porque o adversário estava numa execução perfeita. E, no meu modo de entender, um pouco de... O PSG acabou abandonando e cruzando 31 bolas. Mas porque também o Botafogo levou a isso. Então, esse é o jogo, olhando para tudo que aconteceu no Botafogo esse ano, o início do ano que foi largado, praticamente abandonado, o time começou a perder um pouco o rumo, aquele rumo que havia conquistado na Libertadores, até se chegar no Renato Paiva. Então, esse jogo talvez seja o jogo para trazer o Botafogo de volta. Não o Botafogo de 2024, porque ele é diferente, mas para dar ao Botafogo de 2025 uma certeza de que pode mais. Eu estou muito curioso para ver o tratamento que a imprensa francesa vai dar para o jogo, porque se é um país que idolatra o futebol brasileiro, é a França. O termo exato é esse, idolatra. Eu vou dar alguns exemplos. Surge o Doué. Doué fala que quero ser o Neymar, quero jogar como Neymar. Surge um meia, nível muito alto, na França. Ninguém fala, vai ser o Zidane. Não, fala, quero jogar como Ronaldinho, vai ser como Ronaldinho. Isso é um trato, é o símbolo para o francês do que é jogar bem. Mas hoje era bom que o Neymar jogasse como Doué, né? Por exemplo, quando um cara joga demais, aparece o Doué, por exemplo, que eu acho que joga demais. Ele fala assim, joga como um brasileiro. São termos que a imprensa francesa usa. Aquele pezinho sobre a bola foi bem brasileiro. Vocês são muito críticos. Fumacinha, Calçade, fumaça. Para elogiar as pessoas pensam, qual que é a maior glória da França? As referências. As referências são brasileiras. E de uma maneira muito extrema. Não são discutíveis. Como o Botafogo não jogou o futebol que essas pessoas esperam, eu estou curioso para ver se eles vão ter noção de realidade, de finanças, né? Que aqui não tem o dinheiro do Qatar e esse tipo de coisa assim, porque não dá para fazer, se tivesse também faria. Não teria nenhum problema, os maiores jogadores do mundo estariam aqui. Sim. Ou se eles vão entender o tamanho da vitória, que foi a vitória do Botafogo, eu estou curioso para ler amanhã. Aliás, um tamanho de vitória importante também, a gente está falando do Renato Paiva, né, do trabalho, para o trabalho dele, né, porque claro que sim. A gente mesmo aqui criticou, e com razão, no primeiro jogo, algumas opções, algumas tomadas de decisões no segundo tempo, que, assim, impactaram diretamente no que foi a atuação do Botafogo. Ele mexeu, o segundo tempo não foi legal. O segundo tempo do Botafogo... Ele foi muito bem. Hoje ele foi muito bem. Eu acho que o segundo tempo do Botafogo foi... Isso do primeiro jogo, né? Contra o Sounders. A comparação é essa, exatamente. Foi o pior dos brasileiros até agora no Mundial. E o jogo do Botafogo
contra o PSG foi o melhor dos brasileiros. Com a bola, obviamente, foi o Fluminense, mas não dava para exigir que ninguém... É que o adversário foi maior hoje. Conseguisse fazer contra o PSG o que o Fluminense fez com o Dortmund. Acho que você tem 4 adversários aí, que são Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern de Munique, né? Que são os 4 que você faz uma avaliação de um outro patamar. E mesmo que a temporada do Real Madrid não tenha sido boa, do Manchester City também não e tal, mas... Mas o Manchester City vai jogar o campeonato a sério ou vai jogar como fez até agora? Quem? Espero que jogue Quem? até agora é pré-temporada, o City. O City? Espero que jogue a sério. Ok, mas... Temos um especialista aqui que pode falar. Vamos ver quando tiver adversário à altura também. Mata-mata, como é que vai ser? Esforço, né? O Idar mas teve um jogo, ganhou descansando. Assim, também, se eles vieram e se alguém veio e não deu o seu máximo, problema deles. Exatamente. Problema deles, né? Não, senão a gente vai ficar sempre... Aproveite a oportunidade. Sempre ficar na história. Mas eles estão... Talvez o fim da temporada represente para eles um abandono. Porque eles não fazem Copa do Mundo. Copa do Mundo, eles estão batendo... Sim, tirando a Argentina agora, assim, a sequência de vitórias de europeus ela estava quase que interminável. Sim. Então significa que eles vão no final da temporada, junta a galera e pimba em todo mundo. E em termos de clube, não sei se vai ser assim ou não. Para muita gente, esse Mundial é extremamente importante. Eu acho que ele vai pegar, até pelo dinheiro que ele distribui. E pela importância que vai ser dada a esse Mundial. É diferente quando você começa a enfrentar muita gente. Né? Diferente de um jogo. Né? Tanto que o torcedor ali do Botafogo, acho que a reivindicação é até justa. Falou, ganhamos do campeão da europeu, o atual campeão europeu contra o atual campeão sul-americano. Pode reivindicar o título mundial. Pena que não foi. O engraçado é que ele, no meu... O torcedor é maravilhoso, que ele estava gritando lá, Botafogo campeão da Champions. Agora o título Meu da sócio, quando eu saí do trabalho, falou que era 10, 15, 10, 15. Muito bom. Amanhã vamos tirar uma onda nem dele. sei se vai ter amanhã para ele. Acho que tudo vai ser. Não, tudo hoje. É tudo hoje. O amanhã já chegou, né? Já quase uma da manhã. E destacar, você não teve no Botafogo, isso é interessante, cara. Um jogador que você fale, esse aqui estava abaixo, porque na coesão das tarefas necessárias para enfrentar o PSG, um deslize poderia colocar tudo a perder. E não houve deslize, assim, alguém... O trio de meio de campo, o Alan, o Gregory, ele foi... E o Marlon, eles foram extraordinários. Você pega os beiradas, né? Ali era dúvida. A gente estava conversando, né? Falando, pô, será que as beiradas aguentam? Você transformar o Savarino no secretário do lateral e o Arthur também? Pô, é difícil, cara, porque não é a natureza deles. Uma coisa é você fazer isso como tua tarefa ao longo do jogo, em que você tem várias missões, mas você tem as mais legais, no caso deles, que são as ofensivas, são jogadores ofensivos. Sim. E você transforma esses caras o tempo todo em defensores, para tentar encontrar uma ou duas oportunidades durante o jogo. Então, o nível de concentração tem que ser absurdo, de execução, todos excepcionais, não pode falhar, ninguém pode falhar. E conseguiu ganhar o jogo lá, aquela bola, eles conseguiram. Então, assim, o nível coletivo de atuação foi excepcional. E ecoa, né, Calçade? Oi? E ecoa, né? Porque daqui a algum tempo, o Botafogo vai estar disputando fases decisivas de Libertadores. E qualquer jogador vai puxar a memória da partida. Fala, cara, a gente conseguiu contra o Paris Saint-Germain. Não, e os adversários que o Botafogo vai enfrentar, vocês vão olhar e falar, pô, os caras ganharam do Paris Saint-Germain. Mas ele ganhou com uma característica, uma missão super específica, que é, eu não tenho a bola, você tem a bola, eu defendo, vou defender o máximo que eu puder. Então, assim, não é uma solução para todos os jogos. Não, claro. Não é para todos os jogos. Mas de união, de concentração. Claro que se o Botafogo agora na Libertadores, em competição sul-americana, for jogar fora de casa, conseguir jogar desse jeito e decidir em casa, com outro aí, de uma forma mais ofensiva, com o seu público, com o calor, aí é o seguinte, cara, aí ele vai embora. Eu acho assim, até em cima do que você está falando, cara. O Botafogo que foi para o Mundial era um Botafogo que já começava a se acertar no Campeonato Brasileiro, dá demonstrações de que estava começando a se ajustar, já estava começando a vencer os jogos, a ter boas atuações. É um Botafogo que conseguiu se resgatar ali na Libertadores, né? Tanto é que ele consegue a classificação, estava aquela dificuldade inicial e tal, e estava se ajustando. Ele vai para o Mundial num viés... Bom, pessoal, então é isso, fico por aqui, tá? Dá uma moral aí, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo
É maravilhoso, cara. O Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.